Olá! Neste nosso mergulho de hoje, vamos direto a um ponto assim, nevrálgico do sistema judicial. A prova testemunhal. Uhum. Recebemos uns materiais ótimos que investigam como fatores psicológicos, sabe? Principalmente falsas memórias e a tal da sugestão podem, complicar a busca pela verdade nos tribunais. Com certeza. Vamos lá. Vamos desempacotar isso. A ideia é entender essa complexidade toda por trás do que uma testemunha fala e como isso bate na justiça, né? Exato. É um ponto crucial mesmo. Muitas vezes, o testemunho é a base de tudo num processo, especialmente na área criminal. Sim. Só que a mente da gente não é um gravador, né? Não funciona como uma câmera de vídeo. A memória, ela reconstrói as coisas. Reconstrói. É. E nesse processo ela é muito, muito suscetível a distorções. Isso é um risco, né? Um risco bem grande para a precisão das decisões judiciais. Falando nessas distorções, o material define bem falsas memórias. E é importante dizer, né? Não é mentira, assim, de propósito. Não, não é má fé. É mais uma lembrança de algo que, tipo, não aconteceu bem daquele jeito ou nem aconteceu. É um processo de construção ou distorção mesmo, né? Muitas vezes a pessoa nem percebe. Correto. Totalmente inconsciente, às vezes. E as implicações disso no processo penal são diretas. O Código de Processo Penal, lá pelos artigos 202 em diante, Uhum. ele reconhece a importância do testemunho, claro, mas a doutrina, quer dizer, os estudos jurídicos, né, há tempos alertam para essa fragilidade. Faz sentido. Uma testemunha pode estar sendo super sincera, mas, sem querer, baseia o depoimento numa memória, falha. E aí pode induzir o juiz a um erro. Aqui a coisa fica realmente interessante e até meio, puxa, perturbadora. Tem um caso que ilustra isso de um jeito, nossa, dramático. O caso Escola Base. Lembra? 1994, São Paulo. Nossa, lembro. Esse caso é emblemático desses riscos todos. Começou com acusações de abuso sexual contra donos, funcionários de uma escola infantil. Pois é. E mesmo sem prova material concreta no início, sabe? A cobertura da mídia foi uma coisa explosiva, sensacionalista demais. Sim, a pressão foi enorme. E a investigação policial inicial, dizem os relatos, foi meio apressada. Isso criou uma condenação pública antes mesmo de ouvirem direitos acusados. Terrível. A pressão foi tanta que, nossa, até prenderam uma americana por engano que não tinha nada a ver com a história. Um caos completo. E o resultado final? Meses depois, acho que em junho de 94, arquivaram o inquérito. Exato. Por falta de provas. Mas aí, o estrago já estava feito, né? Reputações destruídas, a escola fechou. Para sempre. Um exemplo trágico dessa vulnerabilidade da prova, ainda mais com crianças, e dessa mistura perigosa. Mídia, investigação, opinião pública. Sem dúvida. O caso Escola Base mostra bem como esses fatores psicológicos podem ter efeitos, assim, devastadores na vida das pessoas. E além das falsas memórias mais complexas, tem outros fatores que afetam a precisão, né? Quais, por exemplo? O material cita alguns, como o hábito, sabe? Aquilo que faz eventos repetitivos ficarem menos claros na memória. Ah, tipo, você não lembra exatamente que dia fez tal coisa porque faz sempre. Isso. A confusão temporal também, nossa dificuldade em dizer exatamente quando algo aconteceu, e a tal da tendência afetiva. Tendência afetiva? Nossas simpatias, antipatias, preconceitos. Tudo isso pode dar uma colorida no que a gente lembra ou acha que lembra. Entendi. E no ambiente do tribunal mesmo, um fator que pesa muito é a sugestão, né? Fundamental. O jeito de perguntar pode mudar tudo. O material até separa os tipos de perguntas que podem ser sugestivas. É crucial ter essa consciência. As perguntas que eles chamam de determinante, o que, onde, quando, essas são as ideais, né? Buscam a memória espontânea. Certo. Mas aí vem as complicadas. Tipo as de afirmação por presunção, como depois que ele pegou a bolsa, ele correu para o carro azul, mesmo se a testemunha nem falou de carro azul antes? Exatamente essa. A pergunta já joga um detalhe que não veio da testemunha. Pior ainda, talvez são as afirmativas ou negativas condicionais. Ele parecia nervoso, não parecia? Isso, praticamente pedindo um sim. E tem as disjuntivas parciais. A arma era uma faca ou um revólver? Isso limita as opções.
E a testemunha pode acabar escolhendo uma mesmo sem ter certeza. Exato. E aí, pronto, aquela escolha vira a verdade na memória dela sobre aquele detalhe. Usar esses tipos de pergunta, principalmente as condicionais e as disjuntivas, pode contaminar feio o depoimento. Então, o que a gente tira disso tudo? Fica a impressão que avaliar um testemunho é muito mais complexo do que só ouvir o relato, né? Sem dúvida. Tem que ter um olhar crítico para todo esse contexto psicológico por trás. Esse é o ponto central. O juiz, na hora de formar a convicção dele, como diz lá o artigo 155 do CPP, né, que a decisão tem que ser baseada na livre apreciação das provas, mas com base no que foi discutido no processo. Uhum. Ele precisa analisar a coerência do depoimento em si, ver se bate com outras provas e levar em conta as circunstâncias da testemunha. A fragilidade da memória não invalida o testemunho de cara, mas exige sim uma cautela redobrada. E se a dúvida continuar? Aí entra o princípio do indúbio pro réu. Na dúvida, a decisão tem que ser a favor do réu. É por isso também que aquela formação mais humanística, que inclui psicologia, é tão importante para quem vai julgar. Tem uma frase boa numa das fontes. Problemas jurídicos, antes de tudo, são problemas humanos. Faz todo sentido. E se fica uma reflexão, né, pensando nessa complexidade toda da memória e como ela é fácil de influenciar. Será que as nossas técnicas atuais aqui no Brasil, de interrogatório, de ouvir as testemunhas, será que elas estão mesmo preparadas para minimizar essa sugestão, para proteger contra a criação de falsas memórias? É uma ótima pergunta para a gente pensar. Fica aí a questão no ar.